Bom dia, caros colegas. Vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre ainda a equação irracional. Nossa aula passada, nós iniciamos o estudo dessas equações irracionais e hoje nós vamos dar continuidade nos casos mais complexos, certo? Eu expliquei para vocês os casos mais simples na aula passada. E agora nós vamos para os casos mais complexos. Mas antes vamos revisar. Primeiro, para ser uma equação irracional, é necessário, como eu falei na aula passada, a presença da incógnita, ou variável, é necessário que ela esteja no radicando, certo? Para ser uma equação irracional, é necessário que a variável esteja no radicando, ou seja, ali embaixo do radical. Se a variável, a letra aqui, não estiver no radicando, ela não é uma equação irracional, ela vai ser uma equação racional, certo? Para ser uma equação irracional, é necessário a presença da variável no radicando. Ok? Segunda explicação que foi dada. Para eu resolver uma equação irracional, eu antes tenho que transformar ela em racional. Eu não posso resolver a equação irracional sem que antes eu transforme ela em uma equação racional. Eu tenho que converter o irracional em racional. Transformar a equação irracional em racional. Como é que eu faço esse processo? Vai depender do índice do radical. Eu vou levar em consideração o índice do radical. Se o índice é 2, eu vou elevar os dois termos ao quadrado. Se o índice é 3, eu vou elevar os três termos ao quadrado. Se o índice é 4, eu vou elevar os dois termos à quarta potência. E assim sucessivamente. Lembrando sempre disso. O índice do radical é que vai indicar a qual potência eu vou elevar os dois termos. Certo? Então, você vai observar que, nesse caso aqui, o índice é 2. Então, implica dizer que eu vou elevar... Olha, os dois termos, tanto o primeiro como o segundo termo, ao expoente 2. Quando eu falo de termo, aí você até talvez possa perguntar, como é que eu faço para diferenciar um termo do outro? O primeiro termo, colegas, é o que vem antes da igualdade. Ele é chamado de primeiro termo, ou pode ser de primeiro membro. Alguns livros trazem essa linguagem. Primeiro membro. O primeiro membro é aquele que vem antes da igualdade. Segundo membro é o que vem após a igualdade. Observe, tudo que vem após a igualdade é segundo membro. Tudo que vem antes da igualdade é primeiro membro. Outra situação, todas as vezes que eu transportar, isso aí já é de praxe, você já sabe dessa regra. Todas as vezes que eu transportar um termo de um membro para outro, ele também vai modificar o sinal. Se ele é positivo aqui, ele vai passar para cá negativo. Se ele é positivo aqui, ele vai passar para cá negativo. Serve para os dois lados. Tanto faz do primeiro para o segundo, como do segundo para o primeiro. Quando eu for transpor ou transportar de um lado para o outro, eu tenho sempre que trocar de sinal. Certo? Então, essas situações aí, nós vimos na aula passada. Nós observamos na aula passada. Hoje nós vamos observar dando continuidade ao mesmo estudo, só que algumas situações mais complexas. Vocês vão observar, por exemplo, aqui, Vocês vão observar que eu tenho dois radicais, Dois radicais. Na aula passada nós não vimos nenhuma situação semelhante a essa, com dois radicais. Nós vimos com um radical. Tanto faz no primeiro membro, tanto faz no segundo membro. Um radical. Agora nós temos dois. E como resolver essa situação quando ela vem com dois radicais?
nós vamos levar em consideração sempre o primeiro radical primeiro. Observe, o primeiro radical é este, esse aqui vai ser o segundo radical. O primeiro radical está elevado ao cubo. Está elevado ao cubo. Então, significa que eu vou pegar os dois termos e elevar ao cubo. Sempre começa de fora para dentro. Então, olha, irei pegar 3, 5 mais raiz quadrada de x mais 2 e vou elevar ao cubo. Por que ao cubo? Porque o primeiro radical, no primeiro radical, o índice é 3. Como no primeiro radical o índice é 3, eu vou levar os dois termos ao quadrado completo, os dois termos completos, ó. 2 ao cubo, certo? Quando for eliminar, aqui, ó, vai eliminar só esse que está elevado ao cubo. Esse não vai ser eliminado, porque ele está, o índice aqui é 2, não é 3. Então, o índice é 2. Então, o que, que vai sobrar? Vai sobrar o 5 mais, olha aí, ó, x mais 2, que é igual 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Olha como ficou. Certo? Quando eu eliminei o índice 3 aqui, ó, do radical, 3 cancelou, ficou só o 5 mais. Aí repetiu o outro. Esse valor aqui agora, ó, esse valor não está no radicando. O que, que vai acontecer? Ele vai ter que passar para após a igualdade. Ele vai passar para após a igualdade com o sinal trocado. Ele é positivo, vai passar para lá, negativo. Então, desse lado agora, no primeiro membro, vai ficar somente x mais 2, que é igual este primeiro, 8, e o 5, que é positivo, vem para cá, negativo. Olha aí a situação. Aí eu vou resolver aqui, ó. Vai ficar raiz quadrada de x mais 2, que é igual a 8 menos 5, 3. O que, que eu faço agora? Agora eu vou novamente, ela ainda é uma equação irracional, porque está aqui a presença do radical. Ela continua sendo uma equação irracional. Então eu tenho que transformar ela em racional. Então eu vou elevar, olha o índice agora quanto é? O índice agora é 2. Então eu vou elevar novamente, só que dessa vez eu vou elevar ao quadrado. Eu vou elevar os dois termos ao quadrado. Então vai ficar, ó, corta, sobrou x mais 2, que é igual 3 elevado ao quadrado. É 3 duas vezes. 3 vezes 3, 9. Certo? Então, agora, bem aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma equação de primeiro grau. E a regra para a equação do primeiro grau é: quem não tem variável vai para o segundo membro. Quem tem variável fica no segundo membro. Então, nesse caso, só quem vai ficar no primeiro membro é o x, que é igual a 9 menos 2. Então, nesse caso, x é igual a 7. Encontramos o valor de x. O valor de x, no caso, foi igual a 7. O valor de x é igual a 7. Depois que é encontrado o valor de x, depois que nós encontramos o valor de x, que é igual a 7, nós vamos fazer o quê? A verificação. Certo? Nós vamos fazer a verificação se realmente x é igual a 7. Ok? Vamos fazer a verificação se realmente x é igual a 7. Então, eu tenho raiz cúbica de 5 mais raiz quadrada de x mais 2, que é igual a 2. Só que eu já encontrei o valor de x aqui. Qual é o valor de x? 7. Então, eu vou substituir aqui, ó. 7 mais 2. Então, eu tenho raiz cúbica de 5 mais. Quanto é 7 mais 2? É 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É
3. Entendeu aí o que eu fiz? Ó, somei aqui, ó. 7 mais 2, 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Tudo isso é igual a 2. Certo? Tudo isso é igual a 2. Agora, o que eu vou fazer? Vou resolver, somar aqui, ó. Raiz cúbica, 5 mais 3, 8, que é igual a 2. Qual é o número que multiplicado 3 vezes seja igual a 8? É 2. 2 que é igual a 2. Então, ela é verdadeira. Então, observe. A equação deu verdadeira. Então, a gente tem que ter o cuidado. Observe que aqui nós fizemos o seguinte. O índice que nós usamos primeiro foi do índice do radical externo. Não foi do radical interno. Eu peguei o índice 3. E aí o que eu fiz? Peguei os dois termos completos. Peguei os dois termos completos e elevei ao expoente 3. Eliminei o primeiro radical. Do primeiro radical só sobrou o quê? O 5. Só sobrou o 5 positivo, que passou para o outro lado negativo, menos 5. Olha a situação. Aí eu tenho, bem aqui, gerou uma outra equação irracional também. Também uma outra equação irracional. Só que agora o índice dessa outra equação irracional é 2. Então, o que eu fiz? Simplifiquei aqui, 8 menos 5 deu 3. Peguei os dois termos agora e elevo ao quadrado. Chegando a uma equação do primeiro grau e o meu resultado que é igual a 7. Agora o interessante, aí você diz assim, mas ali o senhor começou de fora para dentro, externo e interno. E aqui você resolveu primeiro o interno. Por que eu resolvi primeiro o interno? Porque a variável estava no interno. Observe, a variável não estava no externo. A variável estava presente no interno. Aqui era x mais 2. Aí eu substituí o valor de x pelo seu valor que nós encontramos lá embaixo, 7. Que deu 7 mais 2, 9. O resultado disso aqui é 9. E a raiz quadrada de 9, 3. Vai para debaixo do radical externo. Aí eu somei o radical externo, 5 mais 3, 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Certo? É assim meio complicado? É. Mas nós temos que aprender. E aí o que vocês vão fazer? É bom a videoaula, porque vocês poderão assistir 1, 2, 3, várias vezes. Vocês poderão assistir várias vezes esse exercício, esse método de resolução aí. Vão fazer a primeira vez, vão fazer a segunda vez, vão ver a terceira vez. É bom também vocês fazerem o seguinte, pegar o exemplo no caderno, copiar a questão e tentar resolver sozinho. Aí, caso não consiga, olhe o vídeo, dê mais uma assistida no vídeo, aí volte novamente, e assim. E assim que, na realidade, matemática só se aprende assim, tentando várias vezes, até chegar ao resultado final, certo? Então, tentem várias vezes até chegar ao resultado. Nesse outro exemplo aqui, vocês vão observar que o resultado vai gerar uma equação do segundo grau completo. Nesse outro exemplo que nós vamos utilizar agora, você vai observar que, diferente dessa aqui que gerou uma equação do primeiro grau, nesse outro caso aqui vai gerar uma equação do segundo grau. E o interessante, que nós não vimos na nossa primeira aula essa situação bem aqui. Então, veja bem. Temos aqui o primeiro membro que é a raiz quadrada de x mais 3. E temos aqui o segundo membro que é x menos 3. O que a regra diz? A regra diz, devemos elevar os dois termos ao índice dado. O índice que estamos trabalhando aqui é esse aqui, que é 2. A gente sabe que quando não vem, é porque é 2. Então, os dois termos deverão ser elevados ao quadrado. Vou fazer
x mais 3 e elevar ao quadrado, que é igual a x menos 3 também elevado ao quadrado. Veja bem, elevei os dois termos ao quadrado. Se aqui fosse dois numerais, eu fazia a operação. Como não é uma letra e um numeral, então vai virar o quê? Um produto notável. Olha aqui, ó, gerou um produto quadrado da diferença de dois termos. Então, eu tenho que resolver esse produto notável aqui. Aqui eu já sei que é só eliminar, ó, x mais 3. Então, x mais 3 é igual. Agora, vamos resolver o produto notável para só colocar o resultado aqui. Então, eu tenho, ó, x menos 3 elevado ao quadrado. O que a regra diz? Vamos recapitular esse assunto de 8º ano. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Recapitulando, a regra é o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 8º ano nós aprendemos isso aqui, ó. O quadrado do primeiro termo, então vai ser x ao quadrado. Esse sinal aqui, menos 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? 3. Mas aqui não muda, certo? Aqui sempre será positivo. O que vai mudar é aqui. Se aqui é negativo, aqui é negativo. Se aqui é positivo, aqui será positivo. Mas o quadrado do segundo termo. Então, eu tenho x elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado. Menos 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Mais 3 ao quadrado, 9. Esse é o resultado do meu produto notável. X ao quadrado menos 6x mais 9, que vem para cá, ó. Vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9. Você observa que, de cara, dá de observar que é uma equação do quê? Uma equação de segundo grau. Valor de A, B, B, C e C. O que nós temos que fazer? Organizar a equação. Organizar toda a equação. Primeiro, o valor de A, ele vai passar para lá, ele vai mudar de sinal. Então, vai ser menos x ao quadrado. Agora, o primeiro valor de B, esse aqui, ó, mais x. Não mudou de lado, não mudou de sinal. Menos 6x vai passar para lá, mais 6x. Mais 3 não mudou de lado, continua mais 3. E aqui vem menos 9, que é igual a 0. A equação do segundo grau, a equação qualquer, ela não pode iniciar negativa. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Nessa multiplicação é só mudar o sinal. Os valores permanecem o mesmo. Mais x ao quadrado, menos x, menos 6x, menos 3, mais 9, que é igual a 0. Observe que eu só mudei o sinal. Todo número, todo valor multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, tenho 2 valores de B, tenho 2 valores de C. E eu só posso ter um de cada, certo? Só pode ter um de cada. Então, vai ficar x elevado ao quadrado, menos x menos 6x. Sinais iguais, soma-se, conserva-se o mesmo sinal. Somar e repetir o mesmo sinal. 6 mais 1, 7x. Aqui, menos 3 mais 9, sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, subtrai 9 menos 3 dá 6. O sinal do maior é mais. Então, mais 6, que é igual a 0. Agora, eu tenho, sim, uma equação do segundo grau do caso completo. Uma equação do segundo grau do caso completo, certo? Nós vamos pegar essa equação agora, vamos trabalhar ela, encontrando valor de A, 1,
Valor de B, menos 7. Valor de C, 6. Encontrei os coeficientes A, B e C. Agora eu vou utilizar o valor de delta. Delta é o quê? B ao quadrado. Quem é B? Menos 7. Então, vai ser menos 7 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 6. Então, eu tenho delta é igual menos 7 elevado ao quadrado, é 7 duas vezes, 49. Negativo, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6. Certo? 24. Então, eu vou determinar o valor de delta. O valor de delta, nesse caso, vai ser igual a... Delta é igual a 49 menos 24 é igual a 25. Encontrei o valor de delta. Depois que eu encontrar o valor de delta, eu vou para as raízes. X é igual menos da fórmula, menos B, quem é B? Menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 25, sobre 2 vezes A que é 1. Então, eu tenho x é igual, negativo com negativo, positivo, fica mais 7. Mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5, sobre 2 vezes 1, 2. X, uma linha, é com o sinal positivo, mais 7 mais 5, mais 7 mais 5 mais 12. 12 sobre 2, que é igual a 6. X, duas linhas, vai ser com o negativo, mais 7 menos 5. Mais 7 menos 5 vai ser mais 2. Mais 2 sobre 2, que é igual a 1. Essa é a primeira raiz, essa é a segunda raiz. Vamos agora identificar quais das duas são verdadeiras ou se as duas são verdadeiras. Pode ocorrer, nesse caso, das duas raízes ser verdadeiras, ou pode ocorrer de apenas uma ser verdadeira, certo? Então, vamos testar os 6 primeiro. Nós vamos fazer a verificação. Verificação. A primeira verificação, pega a equação lá do início, ó. Essa aqui. Raiz quadrada de x mais 3, que é igual a x menos 3. Só que nós já encontramos, vamos testar o 6 para o valor de x. Vamos ver se 6 é o valor de x. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 6. Vou substituir por 6. Então, vai ficar 6 mais 3, 9. Que é igual a 6 menos 3, 3. Raiz quadrada de 9, 3, que é igual a 3. Então, essa é verdadeira. Vamos tentar a outra, porque pode ocorrer da outra também ser verdadeira. Então, vamos lá. Novamente, x mais 3, que é igual a x menos 3. Qual o valor de x? O valor de x, que agora que nós vamos usar, é o 1. Então, vou substituir aqui por 1. Ó. Aqui por 1 e aqui por 1. Ok? Então, 1 mais 3, 4. Mais 1 menos 3, menos 2. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 2. Então, qual é a raiz quadrada de 4? 2, que é igual a menos 2. Não são iguais, são diferentes. Então, essa aqui ela é falsa. Então, implica dizer que realmente o valor da variável x dessa equação irracional é 6. Viu a situação? Então, nesses casos mais complexos, que geram uma equação do segundo grau, nós temos que ter bastante cuidado na hora da resolução, ok? Vou simplificar mais um exemplo, para vocês entenderem melhor. Mais uma situação. Vamos prestar atenção em cada etapa. A gente tem que seguir com paciência, com calma, não adianta tentar chegar logo querer. Vamos devagar, com paciência que a gente consegue. Observe essa outra situação bem aqui.
2x mais 2, que é igual x mais 1. Parecida lá com a outra. Então, primeiro, para resolver, nós temos que elevar os dois termos ao índice dado. Qual é o índice? Quadrado. Então, eu vou pegar os dois termos e elevar ao quadrado. Pega os dois termos e eleva ao quadrado. Aqui a gente já sabe, ó, ficou 2x mais 2, que é igual. E, novamente, aqui nós temos um produto notável. O quadrado do primeiro termo, então, x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Mas 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x. 2x vezes 1, 2x. Mas 1 ao quadrado, 1. É 1 vezes 1. Organizar a equação. A vem primeiro. Vai ficar menos x ao quadrado. B, mais 2x. Outro B, menos 2x. C, mais 2, menos 1, que é igual a 0. Como iniciou negativa, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado. Aqui é menos. Bem que eu errei, bem que é menos. Ó. Que ele é positivo, vem para cá negativo. Certo. É aqui que era. Aqui era. Tá certo. Ó. 2x, baixei. Esse aqui, esse 2x vem para cá negativo. Tá certo. Agora tá certo. Então, aqui vai ficar menos 2x, vai ficar mais 2x, mais 2, mais 2, menos 2, mais 1, que é igual a 0. Então, eu tenho dois valores de B, dois valores de C. Então, vai ficar x ao quadrado, menos 2x mais 2x são simétricos. Então, se é simétrico, vai desaparecer. Desaparece, ó. Menos 2 mais 1 é igual a menos 1, que é igual a 0. Então, observe que gerou uma equação incompleta. Gerou uma equação incompleta. Uma equação incompleta de quê? De segundo grau. Então, eu vou para cá. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. X, que é igual a mais ou menos 1. Aí nós vamos fazer o quê? A verificação para saber se realmente é 1. Então, vamos para a verificação. Então, vai ficar lá 2 vezes, 2 vezes x. Qual é o valor de x? 1. Primeiro com a positiva, porque aqui vai ser uma x, o conjunto solução aqui vai dar um positivo e um negativo. Então, eu vou fazer primeiro com a positiva. Mais 2, que é igual a 1 mais 1. Observe que eu substituí o x pelo 1 positivo. Então, 2 vezes 1, 2. Observe aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Que é igual a 1 mais 1, 2. Raiz quadrada de 4, 2, que é igual a 2. Então, essa aqui deu verdadeira. Agora, eu vou fazer com a negativa. Pega novamente a equação lá em cima, ó. 2 que multiplica menos 1 mais 2. Deixa eu apagar bem aqui, que o espaço não vai dar. Então, olha, que é igual x mais 1. X agora vai ser negativo, vai ser menos 1. Não precisa do parênteses, não. Menos 1 mais 1. Então, eu vou primeiro resolver a multiplicação, depois a subtração. Ó. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, vai ficar menos 2. Menos 2 mais 2, que é igual a menos 1 mais 1, que é igual a 0.
Menos 2 mais 2 é igual a zero. Zero que é igual a zero. Então, ela também é verdadeira. Aí, é como eu falei para vocês, em alguns casos, as duas raízes, elas podem ser tanto positiva como negativa. Ou seja, em alguns casos, as duas raízes podem ser verdadeiras. Aí nós tivemos uma situação em que a primeira raiz deu verdadeira, a segunda raiz também deu verdadeira, certo? Então, vocês vão prestar bastante atenção, vão assistir com atenção essa aula, ter o cuidado de revisar, ter o cuidado de ver uma vez, ver duas vezes, para aprimorar o conhecimento de vocês, certo? Então, eu quero agradecer a vocês, tenham um bom dia e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.